Estamos de volta e como hoje é dia do museólogo, vamos conversar com o Marco Antônio Figueiredo Ballester Júnior, que trabalha no Museu Histórico aqui de Itajaí. Bom dia, Marco Antônio, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo ao Viva Bem. Obrigado. E parabéns pelo seu dia. Para todos nós profissionais, no caso, né? Que o museólogo é uma profissão que muito poucas pessoas conhecem, no caso, né? Existem nossas instituições, parece que as instituições museológicas, ou os museus, como todo mundo conhece, não são formados de profissionais, somente aquela pessoa que atende o museu, mas não. Tem todo um conjunto de profissionais, dentre eles o museólogo, que é um dos responsáveis técnicos da instituição, no caso, né? Uhum. É uma profissão que é regulamentada por lei há 29 anos, então digamos que é uma profissão nova até, mas muitas pessoas realmente não sabem as características fundamentais de um museólogo, qual o trabalho que ele pode desenvolver, que são inúmeros, né, Marco? Na realidade, a formação do profissional vem desde a década de 20, mas como regulamentação em Ministério do Trabalho desde a década de 80. Uhum. Então, da década de 20 até de 1920 até mais ou menos a década de 70 só existia um curso de museologia. Depois foi aberto outra faculdade, que foi na Bahia, a primeira foi no Rio de Janeiro, a segunda na Bahia e a terceira foi aqui no estado de Santa Catarina, em 2004, no caso, né? Uhum. Então, ou seja, há diferenças do profissional museólogo e hoje quase todas as regiões do país têm as universidades, que gradativamente vai aumentando a quantidade de profissionais, porque hoje temos no país em torno de 3 mil museus cadastrados pelo Sistema Brasileiro de Museus. Só no estado de Santa Catarina temos quase 200 a 300 museus. 200 registrados e todos mais 100 que ainda não possuem seu registro no Sistema Estadual de Museus. Então, ou seja, existe, deve ter em torno, no estado do Paraná e Santa Catarina, em torno de 70 profissionais. Então, ou seja, há vagas para museólogos tanto aqui em Santa Catarina quanto no Paraná. Em Santa Catarina, ainda temos duas universidades, que é, no caso, a UFSC, em Florianópolis, e a Unibave, que fica no sul do estado, em Orleans. Então, são duas propostas universitárias que existem no estado e que estão formando profissionais nesse sentido pelo estado todo, no caso, né? E esse profissional, ele é valorizado no mercado, Marco Antônio? Ultimamente, o profissional museólogo ele vem ganhando espaço. Então, ou seja, como eu falei, teve diversas situações de espaciamento de abertura de universidades. Ou seja, tivemos profissionais, mas ao mesmo tempo não em grande quantidade. Hoje tem esse reflexo. A valorização dele está se dando de forma proporcional. Desde 2003, com o lançamento da Política Nacional de Museus, o museólogo vem ganhando um outro status, no caso, não somente daquele técnico que fica dentro de um museu, mas também participante de um processo de construção de políticas públicas, que hoje é muito importante no nosso país, na área de cultura, que vem, como falei, não só de museus, como na área de cultura como um todo, vem se construindo seus planos de cultura. E em museus também não é diferente. Desde 2013 eles construíram sua Política Nacional de Museus. E o museólogo é um papel importantíssimo nesse processo de, não somente ele, mas é uma das peças importantes na construção dessa política e também da profissionalização dos museus. Para vocês terem uma noção, em torno de museus hoje profissionais integrados a museus, temos apenas no estado de Santa Catarina uns 8 ou 9. Então, ou seja, no universo de mais de 200 museus. Então, ou seja, a valorização do profissional está sendo feita de forma gradual, não lenta, com certeza, mas está sendo de forma gradual. Há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, esse profissional não tinha valorização nenhuma. Sim. Então, agora, com a questão da legislação que está sendo criada para museus pelo governo federal, vai obrigar a ter esse profissional, no caso, né? Tanto para a questão do seu planejamento, tanto na questão da sua organização técnica das suas instituições, né? Senão, o governo federal, infelizmente, não vai poder mandar verbas, ou melhor, não vai poder dialogar com essas instituições de forma mais profissional. Perfeito. Existe, inclusive, o conselho que regulamenta a profissão, que fiscaliza, enfim, que abraça realmente a profissão e dá todo o suporte, né? Os conselhos regionais foram criados logo após a sua regulamentação do profissional museólogo, na década de 80, no caso, 84. Então, os conselhos regionais, eles têm uma dupla com o Conselho Federal e os conselhos regionais. O Conselho Federal é o que faz as legislações, as resoluções. E os conselhos regionais aplicam essas resoluções, tanto na fiscalização do profissional museólogo, como também na fiscalização diária da atuação desses profissionais. Por exemplo, se tiver algum profissional que está atuando no museu e ele se intitula como tal profissional e executa ações de museólogo, o Conselho Regional pode tranquilamente fazer essa fiscalização, tanto na instituição quanto daquele profissional que está exercendo a profissão, como também do próprio profissional que tem a sua profissão regulamentada e ele tem
certas regras que eles têm que cumprir, como certo código de ética, o código de ética de aquisições para profissionais. Então, ou seja, tem todo um cabedal de regulamentações que o profissional museólogo tem que cumprir, como um médico, como um dentista, como um enfermeiro, como um professor, como um advogado, que tem seus códigos de éticas também. Perfeito. E a área de atuação do museólogo, ela é bastante abrangente, né? Sim, com certeza. O museólogo, a gente pensa que ele só trabalha dentro de uma instituição museológica. Não, ele também a instituição museológica é o fim. Mas um profissional museólogo, ele tem a possibilidade de trabalhar tanto na questão da sua assessoria à área de cultura, a questão de treinamento de equipes, a questão também da equipes, que eu digo equipe dentro de museus, a questão também de auxiliar a área de cultura como um todo na visualização do patrimônio cultural, que a gente pensa que o patrimônio cultural é somente um ou outro profissional que faz. Ele também auxilia nesse processo de visualização, como um objeto pode ser visto numa exposição, como ele pode ser documentado dentro da instituição, e até mesmo o processo educativo, que instituições museológicas hoje, sem estar voltadas para a educação, não tem finalidade social nenhuma. Exato. Então, os museus hoje têm que buscar a sua finalidade pública, social, referente à educação e também a aproximação da sociedade com o patrimônio cultural. E o museólogo ele faz essa interface, nesse sentido, de auxiliar um educador, um pedagogo, um historiador, alguma coisa, ou profissionais da educação, como também um conservador, como também um seu diretor, um gestor, nesse sentido. Então, ele faz essa interface com todos esses profissionais, com o intuito de quê? Trazer o museu mais próximo da sociedade. Entendi. E no Museu Histórico aqui de Itajaí, as pessoas que querem conhecer mais o trabalho do museólogo e também o nosso museu, o que é possível encontrar lá no nosso museu? O Museu Histórico de Itajaí é um museu que foi formado na década de 80, num grande impulso de museus que aconteceram durante esse período. O Museu Histórico ele trabalha com uma história local, uma história pensando Itajaí como se a Itajaí que a gente pensa hoje era um pouco maior. Então ele trabalha com uma história ligada a uma formação de uma cidade. Por ser histórico, então ele possui um cabedal de peças eclético, ou seja, não tem somente um museu que é referente à água, à bicicleta ou um museu de arte. É um museu que trabalha com várias personalidades dentro da instituição, desde a formação do cinema, a formação da política da cidade, a questão da educação, que hoje temos uma exposição voltada para essa parte educativa hoje, para a questão do Vitor Meirelles, que há 3 semanas atrás, fez os seus 100 anos. Então o museu fez uma exposição referente a essa data comemorativa, no caso. Mas também a questão da formação da própria cidade, os primeiros colonizadores, a formação dos fundadores da cidade, que a gente chama no caso, né? E também a questão das exposições de curta duração, que a gente pensa o museu com uma exposição sempre parada, mas não. Tem exposições que fazem, diante a temáticas previamente acordadas dentro da instituição, que fazem a abertura de exposições temporárias, que é o caso que hoje nós temos uma exposição no subsolo referente à Segunda Guerra Mundial e uma exposição também referente à parte construtiva da cidade, o modernismo na cidade na sua forma da arquitetura. Então, também está aberto lá para o museu. Então, o museu não só trabalha com exposições fixas. A fixa é uma exposição que tem um tempo também, 5 anos, e, teoricamente, 5 anos, e as exposições de curta duração, variando conforme o fôlego da instituição, de 6 meses a 1 ano. Perfeito. O museu é mantido pela Fundação Genésio Miranda Lins e também tem um museu arqueológico, né, aqui na nossa cidade. Então, a Fundação Genésio Miranda Lins é a primeira fundação pública do município. Ela foi criada basicamente para manter o patrimônio cultural de nossa cidade. Então, ou seja, patrimônio cultural ligado aos museus, arquivos e bibliotecas. Então, o Museu Histórico foi a primeira unidade. Logo em seguida veio o Centro de Documentação e Memória Histórica, o famoso Arquivo Público, Arquivo Histórico. E o terceiro e a última unidade, que recentemente foi aberta, foi agora no século XXI, foi o Museu Etnoarqueológico. O Museu Etnoarqueológico ele trabalha basicamente com acervos ligados à etnografia, uma ruralidade, no caso, e a parte arqueológica. Itajaí tem sambaquis, que são bens protegidos pelo Patrimônio Histórico Nacional, o IPHAN, Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional. E a questão da ruralidade. A cidade de Itajaí, 2/3 do seu município, ela é rural. 2/3. E muito pouco conhecida essa cidade, ela se conhece nesse sentido. E o Museu Etno é um museu mais ligado a essa parte rural. O Museu Histórico, vamos supor, é mais um urbano. Sim. E o Etno é mais rural e com uma vertente ligada também à arqueologia. Tanto que os primeiros acervos do Museu Etno ainda são frutos do Museu Histórico.
ligados à ruralidade que o Museu Histórico já possuía. Perfeito. E que, claro, agora com o Museu Etno sendo aberto, ele vai continuar, o etnoarqueológico vai sendo aberto, ele vai criar sua personalidade própria dentro da sua história, como o Museu Histórico criou sua personalidade dele, no caso, dentro da cidade. Que ambos ficam em lados opostos da cidade. Um fica no centro e o outro fica em regiões mais afastadas, que é a ruralidade da cidade de Itajaí, que é bem interessante conhecer. Claro. Nesse sentido. Então, são duas vertentes de museus historicamente muito interligados, mas na questão hoje, cidade de Itajaí, são interessantes ter esse contraponto, tanto a parte urbana da cidade, quanto a parte rural, que existe, uma cidade que Itajaí, como falei anteriormente, 2/3 territorialmente, o município falando, são área rural. Perfeito. E para quem quiser conhecer, então, tanto o Museu Histórico quanto o Etnoarqueológico, qual o endereço e o horário de atendimento? O Museu Histórico está localizado aqui no centro, aqui no caso, na rua Ercílio Luz, fica ali perto ao lado da Casa de Cultura, ao lado da Igreja Matriz, não tem como perder. E o Museu Etno fica na Avenida Itaipava. Ambos os museus agora, com a questão dos transatlânticos, eles vão ter horários diferenciados, então cada instituição tem a sua particularidade. No caso do Museu Histórico, ele é aberto das 8 às 18, de terça a sexta-feira, não fecha meio-dia, sábado das 9 às 13 e domingo das 14 às 18. O Museu Etno, são horários mais flexíveis de abertura, até mesmo pela questão de ser um museu mais ligado à questão de outros horários lá. Mas basicamente trabalha de manhã à tarde, o Museu Etno. Segundas-feiras, tanto o Museu Etno quanto o Museu Histórico são fechados para manutenção, mas agora com os transatlânticos vai ter uma alternância nisso. E durante sábados e domingos também são abertos. Então, ou seja, é uma situação que a cidade tem que se conhecer, claro. Não somente o turista. O turista que quer conhecer uma cidade, ele vai nos espaços que ele sabe onde é a cidade, não somente uma praia. Exato. E no caso dos museus, eles são um reflexo, deveriam ser um reflexo de uma sociedade. E o Museu Histórico e o Museu Etno buscam essa intenção, porque não é fácil fazer isso, porque uma sociedade é muito dinâmica, ela é extremamente mutacional, e os museus tentam, de alguma maneira, acompanhar esse processo. O Museu Histórico, da sua maneira, e o Etno, da sua maneira, como eu falei anteriormente, são museus que trabalham tipologicamente, historicamente, são parecidos, mas dentro da sua proposta, tem uma proposta mais urbana e outra mais rural. Perfeito, está feito o convite. Acho extremamente importante que a população conheça a sua história, a história do seu povo e que valorize muito isso, porque é um acervo realmente muito bonito, muito bacana. Parabéns, Marco Antônio, pelo seu dia e muito obrigada. Obrigado igualmente para vocês. Muito obrigada. A gente faz um rápido intervalo e daqui a pouquinho voltamos para conhecer a Nina Maria Boutique, que o lançamento acontece hoje aqui em Itajaí. Até já.